nosso Deus, para prestarmos culto ao Senhor e para exaltarmos o santo nome do nosso Deus e Pai. Nós também louvamos a Deus por aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, neste culto que é prestado ao nosso único e soberano Deus. Quero convidá-los a que abram as suas Bíblias em Levítico, capítulo 19. Levítico capítulo 19. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 18. Levítico 19, versos 1 a 18. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia em que oferecerdes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro, não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás com o mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás ao teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu filho. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém. Nós louvaremos a Deus com o hino número 159, e ao som do instrumento a igreja deverá colocar-se em pé.
presença, certos de quem Tu és, certos de quem nós somos. Senhor dos céus e da terra, que governa com mão poderosa tudo o que existe, tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis, visto que és de ambas o Criador. E nós, Senhor, tão pequenos que somos, criaturas que pecam, que erram e que muitas vezes falham na Tua presença, mas estamos ante a Tua face diariamente, e é por isso que aqui estamos para Te glorificar e para Te exaltar, porque és o único digno de todo louvor, de todo culto. Também, Senhor, ofertamos a Ti o nosso coração e suplicamos-Te que perdoes as nossas faltas, que perdoes os nossos pecados e que nos limpes das nossas iniquidades. Tu és tão santo, Senhor, e puro e perfeito, e nós, pecadores que erramos constantemente, é por isso que suplicamos o Teu divino perdão, para que, acolhidos por Ti mesmo, abraçados especialmente pelo sangue do Teu Filho, tenhamos paz, tenhamos o perdão e possamos já no presente desfrutar da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque és o nosso verdadeiro amigo. Obrigado porque o Teu Filho, nesta amizade que parte do Senhor, é aquele que vem ao nosso encontro e encontra-nos feridos, caídos, quebrados, mas aquele que nos cura com graça e com misericórdia. Senhor Deus, que mais e mais estreitemos os laços de amizade e ao mesmo tempo de servidão para com o Teu Filho, no Espírito Santo. Nós suplicamos a Tua bênção, Senhor, para que ouçamos a Tua voz e para que a Tua palavra venha aos nossos corações e nos transforme, nos renove, para que mais e mais nos assemelhemos ao Teu Filho, nosso bom pastor. Oramos gratos, e em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e Senhor nosso. Amém. Irmãos, podem se assentar. Nós vamos para a nossa exposição nesta manhã. Quero convidá-los a que abram suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. E nós leremos os versos 25 a 37. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Nós leremos os versos 25 a 37. Se nos diz a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele caminho, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes o óleo e vinho, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem,
e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém. Nós estamos diante de um texto muito conhecido. É um daqueles textos que você desde sempre ouve citações, ouve histórias, e sobretudo é um texto de uma análise muito profunda. É uma daquelas passagens que você conhece desde os primeiros passos na vida cristã e com a qual nós dialogamos constantemente. É um texto que fala sobre Jesus Cristo, sobre um diálogo de Jesus Cristo. É um texto que fala sobre uma história que Jesus Cristo constrói, e diante de uma situação como essa, quantos desdobramentos e interpretações acontecem. Esse mesmo texto é alvo de muitas análises, e esse texto é visto, inclusive, pelos estudiosos como aquela expressão científica, aquela expressão de um dos cernes do Evangelho, e aquilo que é apresentado diante de um contexto que é um contexto cultural, é um contexto religioso, é um contexto, inclusive, educacional, e que necessariamente a reflexão, assim como deve ser o homem levado a essa reflexão nos dias de hoje. Você pode notar que esse texto é um texto complexo, e se nós não nos atentarmos ao seu próprio contexto, não nos atentarmos àquilo que Cristo quer responder nessa passagem, é muito provável que entremos em uma série de interpretações que não combinam muito bem com aquilo que o texto bíblico diz. Você poderia olhar para homens da história da igreja como Orígenes, um grande pregador e grande teólogo dos primeiros séculos da igreja, tanto que ele é chamado dos pais da igreja. Era um homem que, quando interpretava esse texto à luz daquele método chamado método alegórico, conseguia encontrar coisas que não estavam necessariamente no texto. Não é que não fossem verdades aquilo que Orígenes falava, entretanto, são verdades que não se aplicavam a esse texto. É por isso que nós precisamos de muito cuidado na interpretação dessa passagem, assim como de outras escrituras sagradas, para que vejamos aquilo que o texto anterior diz, aquilo que o contexto fala, para que saibamos especialmente interpretar o texto, refletir sobre o texto e fundamentalmente aplicar o texto bíblico às nossas vidas. Lembrem-se o seguinte: as parábolas de Cristo são um método que Jesus Cristo usa para apresentar a sua palavra, mas ao mesmo tempo para ocultá-la. Ele apresenta enquanto método educacional, um método já usado por outros intérpretes e um método já usado por outros professores dentro do seu contexto histórico, ou seja, os rabinos usavam os métodos de parábolas para levar as pessoas à reflexão e para que elas pensassem nas suas próprias vidas. E o Salvador usa esse método apresentando às multidões, ou mesmo apresentando a contextos específicos e aquele grupo de apóstolos que o seguiam. Por outro lado, as parábolas eram usadas para ocultar verdades. Lembre-se que os evangelhos falam isso amplamente, que o Salvador usava parábolas para que aqueles que estavam presentes não ouvissem de um modo concreto, não entendessem, não se arrependessem, não fossem salvos. Ou seja, apenas aqueles que foram escolhidos por Cristo, apenas aqueles que foram eleitos por Deus, que chegariam ao pleno conhecimento das parábolas de Cristo e naturalmente chegariam à salvação. Portanto, ao vermos as parábolas dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto da própria passagem, é que nós passamos a perceber o seguinte, que é um dos textos mais claros no sentido de interpretação. E é por isso que dentro do estudo de parábolas algo fica certo, que as parábolas têm apenas um sentido, e esse sentido é interpretado à luz do contexto em que se encontra o texto da parábola que Jesus Cristo conta. Bem, isso está muito claro aqui nessa passagem, e nós devemos nos desvencilhar das múltiplas interpretações que poderiam surgir à luz desse texto, para nos concentrarmos naquilo que acontece naquela história. Simplesmente a história nos conduz à interpretação do texto e a história nos conduz à interpretação da parábola. É um ambiente muito tenso. E você pode ver que é um ambiente de inquietação aqui em que Jesus Cristo se encontra. Ele estava
presente com um grupo de pessoas, e dentre essas pessoas que ali estavam, há um homem que é denominado pelo texto como intérprete da lei. Algumas coisas que nós precisamos entender sobre esse homem. É um homem que tem uma posição social muito relevante em Israel. Era um homem que tinha uma palavra que era muito válida em Israel, especialmente dentro desse contexto. Lembrem-se que a religião de Israel se fortalecia no primeiro século, especialmente por tensões que aconteceram anos antes e que especialmente moldaram o povo para se blindarem da idolatria e buscarem a interpretação do texto bíblico. Daí surgirem tantos professores, tantos intérpretes e pessoas que estavam dispostas a conhecer o texto para que pudessem apresentar ao povo de Israel e, fundamentalmente, para que aquele povo pudesse viver de uma forma que correspondesse à vontade de Deus. Então vejam que este homem é um homem de grande posição em Israel. E homem que tinha a principal função copiar o texto bíblico e especialmente estabelecer a interpretação do texto. É mais ou menos o trabalho de um pastor. O pastor não tem a função de traduzir o texto, não necessariamente apenas em campos missionários, mas ele tem a função de interpretar a passagem bíblica à luz dos métodos da história, à luz da gramática, à luz da própria teologia e aquilo que é disposto na ciência para se interpretar o texto bíblico. É mais ou menos o trabalho que este homem faz. E especialmente, o trabalho que este intérprete da lei tinha era de como aplicar a lei de Moisés, ou seja, tomava-se a lei de Moisés e aplicava-se ou desdobrava-se a lei de Moisés para cada área específica da vida. E aí você tem as chamadas glossas dos intérpretes da lei, que eram as várias interpretações que estes homens faziam. Algumas dessas interpretações harmonizavam-se com o texto do Pentateuco, outras nem tanto. Chegava-se a sérios problemas interpretativos, como nós veremos ao longo da exposição desse texto. Jesus Cristo e o intérprete da lei representam dois mundos diferentes, ao mesmo tempo que representam uma só esfera, que era a nação de Israel. Israel é um só povo, Israel tem uma só lei, Israel tem um só Deus, e nisso eles correspondem. Entretanto, a forma de se entender a vida, a forma de se entender a Escritura, a forma de se entender Deus e a comunicação divina são realidades distintas. E por isso que mesmo no mesmo ambiente, ou mesmo dentro de um mesmo cenário cultural, histórico, religioso, eles têm perspectivas diferentes a respeito de Deus e a respeito do amor que Deus tem por aqueles que Ele mesmo elegeu antes da fundação do mundo. Esse homem, embora tivesse uma posição de muito respeito e de honra dentro de Israel, olha Jesus Cristo e no começo do texto nos dá a entender que ele tem respeito por Jesus Cristo. E o próprio texto fala que este homem se levanta. Nós estamos num contexto, meus irmãos, um pouco diferente do nosso, no que diz respeito à educação. Hoje, se você vai a qualquer escola ou qualquer universidade, você tem hábitos muito simples e hábitos que permitem a comunicação de um aluno com o professor. O aluno, quando quer se dirigir ao professor, geralmente levanta uma das mãos, ou o professor separa um momento após a aula para que haja a resposta e a comunicação de perguntas e a resposta para os professores, e não há nenhum desrespeito em o aluno permanecer sentado, levantando simplesmente a mão. Na verdade, o ato de levantar a mão é um sinal de respeito, pedindo licença para falar após ou durante a exposição do professor. Mas dentro desse contexto do Oriente Médio, a posição de se levantar para falar ou para se dirigir ao professor é uma posição de respeito. Ou seja, o que esse intérprete da lei à primeira vista faz é reconhecer que Jesus ou é como ele, o intérprete da lei, ou então é até mesmo superior a ele. E nesse primeiro momento, o que nós poderíamos pensar é que esse homem realmente tem consideração por Cristo. Ele publicamente se levanta para falar a um professor que ele considera como ele, ou até mesmo considera melhor ou maior do que ele. Mas lembre-se do seguinte: os evangelhos têm uma característica que foge daquela característica comum dos livros, ou mesmo consegue interpretar o fato além daquilo que os olhos poderiam ver.
Para aquelas pessoas que estavam ao redor, aquele homem levanta-se em uma posição de respeito, em honra a Jesus Cristo. Porém, o intérprete aqui, Lucas, ou seja, o evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, e alguém que recebe essa história por tradições e recebe essa história por tradições que são contadas pelos próprios apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e pela própria Maria, mãe do Senhor, ele entende que não se tratava simplesmente de um homem que respeitava Jesus Cristo. Não é apenas um homem que se colocava em honra a Jesus Cristo, mas o próprio texto diz que ele tinha um intuito. Esse intuito não é público. Essa vontade desse homem não é dita expressamente, não fala aquelas pessoas que queria provar Jesus. Mas Lucas recebe a história dos apóstolos que acompanharam e que viram a interpretação do próprio Sobretudo, Lucas é inspirado de Deus, e é por isso que ele pode chegar a essa conclusão. Então, tudo aquilo que você observa desse homem levantando-se em respeito, esse homem se colocando, se dirigindo a Cristo, reconhecendo Cristo como grande professor, como grande mestre, na verdade é uma farsa. Esse homem não cria que Jesus Cristo era professor, era mestre, era intérprete da lei, tão bom ou até melhor do que ele. Na verdade, ele simplesmente quer colocar Jesus à prova. No fim das contas, ele quer provar para aquelas pessoas que estavam ao redor, aqueles que assistiam àquele espetáculo, que Jesus Cristo não passava de um mentiroso. E tudo isso você acompanha dentro dos evangelhos. Quantos são os homens que se levantam contra Cristo e aparentam ter certo respeito pelo Salvador, certa honra pelo Salvador, mas aquelas perguntas capciosas são para que a multidão que cerca de alguma forma percebesse que Jesus era um farsante e que, portanto, deveriam voltar às velhas interpretações, às velhas glossas que eram propostas pelos intérpretes da lei. Esse homem então se levanta e fala ao Senhor e coloca ao Senhor uma pergunta muito simples: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, é uma pergunta simples. E é justamente por ser uma pergunta simples que nós devemos olhar, mesmo com certa desconfiança, esse homem aqui. Quem deveria responder essa pergunta? Quem deveria saber a resposta de uma pergunta como essa? Ora, a função do intérprete da lei é interpretar a lei de Deus, e a lei de Deus quer conduzir o homem à vida eterna. E esse homem, como intérprete da lei, era aquele que tinha que responder, e como nós usamos dentro da expressão popular, tinha que ter na ponta da língua a resposta para isso aqui: como nós, ou como eu poderei ter a vida eterna. Mas algumas coisas aqui parecem um pouco contraditórias. Ele usa duas palavras aqui, notem bem: herdar a vida eterna. Ora, aliás, farei para herdar. Notem o seguinte: pensa numa ação, algo que ele tem que fazer, algo que ele tem que executar. E por outro lado, ele fala sobre algo que se herda. Ora, aquilo que se herda, geralmente, e aí pensando dentro da estrutura familiar, não se faz alguma coisa para receber, simplesmente se recebe. E o fazer exige um esforço, e esse esforço torna-se meritório para que o indivíduo receba algum prêmio, receba algo que de grande valor, a fim de que usufrua deste. Então percebam que há uma aparente contradição de termos aqui: fazer para herdar. Entretanto, nós temos que olhar essa pergunta à luz do próprio Antigo Testamento, que lida com as duas realidades de uma forma muito tranquila. O Antigo Testamento, por um lado, fala que o povo de Israel é o povo de Deus, portanto herda a vida e herda a terra de Canaã. Vocês podem muito bem lembrar que Deus diversas vezes trata Israel como seu povo, e por ser o povo de Deus que entrega, eles são herdeiros daquela possessão territorial, e ao mesmo tempo herdeiros da graça de Deus, herdeiros da bondade de Deus. Por outro lado, dentro do próprio Antigo Testamento, por mais que haja uma herança, há também o compromisso de fazer algo.
há também um compromisso de viver em santidade, há também um compromisso, como nós lemos lá em Levítico 19 e outros textos, o compromisso de servir a Deus, de louvar a Deus, o compromisso de sacrificar ao Senhor e dispor de todo o ferramental para adorar a Deus do modo como Deus quer ser adorado. Por isso que essa pergunta, embora pareça uma pergunta contraditória, na verdade ela se harmoniza com aquilo que está escrito no Antigo Testamento, mas isso não torna a pergunta menos capciosa. Esse homem tinha que ter a resposta para essa pergunta, e quando ele se levanta para falar a Cristo e para questionar o Salvador, na verdade o que ele quer é provar que Jesus é um mentiroso. Mas o texto então continua com a resposta de Cristo. Ora, o Salvador poderia falar abertamente a ele que ele tinha a obrigação de responder aquilo. Mas Jesus Cristo é extremamente didático. E você pode perceber isso dentro do Evangelho. Jesus Cristo é um grande mestre, é um grande professor, a tal ponto dele explicar e levar o indivíduo à reflexão. Isso ele faz várias vezes, e é exatamente o que faz aqui. Jesus Cristo coloca duas perguntas para esse homem. Primeiro, o que está escrito na lei? É uma pergunta. Segundo, como aquele homem interpreta o que está escrito na lei? Duas perguntas também simples. E rapidamente, o homem, o intérprete da lei, faz algo que sabia com brilhantismo. Ele faz o seguinte: toma exatamente o que diz o texto, toma o que diz a passagem bíblica, ainda fortalece o que diz o texto e expõe a Jesus Cristo. O que se prova aqui é que Jesus Cristo pregava algo que era diferente da Escritura Sagrada. Jesus Cristo pregava algo que não se harmonizava. Por isso que, embora ele já soubesse a resposta, ele ainda espera Jesus Cristo falar, e depois da pergunta que Jesus Cristo faz, ele, cheio de si, repleto de orgulho, cita o texto totalmente. Cita o texto. E o texto que ele cita, primeiro se encontra em Deuteronômio 6, e o outro se encontra em Levítico 19, como nós vemos na nossa liturgia. Ele responde prontamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele cita o texto, porém não interpreta. Não há um espaço para a interpretação deste homem aqui, até porque o texto é autoexplicativo. Mas o que Jesus Cristo faz depois desta palavra do homem é dizer simplesmente: muito bem, você respondeu corretamente. E a expressão grega que é usada aqui é para demonstrar que Jesus Cristo reconheceu que era exatamente aquela resposta que ele, Jesus, esperava. Jesus Cristo concorda com o que aquele homem fala e concorda com tudo o que ele tinha dito, até porque esse homem citava a Escritura Sagrada. Há um pensamento harmônico aqui. Mas o que Jesus Cristo faz em seguida é desafiador. Quando ele completa falando ou respondendo àquela pergunta secundária. A interpretação é viver ou fazer para viver. Então, Jesus Cristo mesmo responde a segunda pergunta, que era, lembra-se do texto, como a interpretas? Jesus Cristo concorda com a primeira resposta, e a segunda que o Salvador fala é: faz isso. A interpretação é: faz isto e você viverá. Notem, meus irmãos, que o Salvador encerra a questão aqui. Ele encerra. O texto poderia se encerrar exatamente aqui, mas há alguns problemas. Os problemas se encontram justamente na indisposição do coração do homem em fazer esses dois pontos que o próprio intérprete da lei levantou. E o próprio intérprete da lei sabe muito bem a dificuldade que há, e sobretudo ele quer demonstrar para aquelas pessoas que estão ao redor, tanto que Cristo é um farsante, não conseguindo, ele quer demonstrar-se mais justo do que os homens e quer fazer com que Cristo reconheça a sua salvação.
ou reconheça que ele é um homem mais justo do que os demais. E a resposta de Cristo para ele não é suficiente. A resposta que Jesus Cristo coloca, que era simplesmente: bom, você sabe o que fazer, portanto faça, não é suficiente para esse homem. É por isso que ele vem com uma outra pergunta. Mas vejam que essa outra pergunta tem já um acréscimo, ou tem uma interpretação de Lucas a respeito dela. Vejam só o que diz o versículo 29. Ele, o intérprete, porém, querendo justificar-se. É por isso que essa pergunta surge. Esse homem não conseguiu provar que Jesus era um farsante, ou alguém que descumpria as Escrituras, ou negligenciava as Escrituras. Na verdade, eles concordam nos preceitos da lei, mas ele agora quer demonstrar-se justo. Ele quer se apresentar como justo perante aquelas pessoas que estão ao redor e quer mostrar, inclusive para Cristo, que ele, intérprete, é melhor que o Salvador. É por isso que essa interpretação de Lucas aparece aqui. Ele, querendo justificar-se, continua o texto, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Esse homem esperava uma resposta pronta. E a resposta pronta, que já era uma resposta tradicional para os judeus, uma resposta que fora dada ao texto anterior: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta que era comumente dada naqueles dias era que o homem deveria amar aquelas pessoas que estavam ao seu redor: parentes, filhos, amigos, vizinhos. E aquelas pessoas que estavam ao redor eram aquelas que seriam alvo deste amor. Aqui, meus irmãos, nós já percebemos um pouco da interpretação. Por essa pergunta que faz, ele reconhece, ou ele acaba soltando a sua interpretação do texto. Que aquelas pessoas que deveriam ser amadas eram aquelas que estavam mais próximas a nós. Eram os amigos, eram os parentes, eram os vizinhos, eram os filhos, eram aqueles que estavam no nosso círculo de relacionamento e apenas demonstrando afeto, demonstrando amor por aquelas pessoas. Isso seria suficiente para a salvação. Mas Jesus Cristo decidiu não responder diretamente. Vejam que as primeiras perguntas feitas por este homem, Jesus levou este homem à reflexão. E agora Jesus não muda o seu método, ele continua levando esse homem à reflexão, porém de uma outra forma. Por um lado, ele pediu a esse homem para que falasse a sua própria interpretação e para que lembrasse o que dizia o texto bíblico que esse homem faz. Agora, Jesus Cristo, também para fazê-lo pensar e para fazê-lo chegar à própria conclusão, constrói essa parábola, que é uma parábola muito profunda. E uma parábola que, lembrem-se, quer responder a essa pergunta feita pelo intérprete da lei. Então é apenas entendendo a pergunta do intérprete da lei que nós entenderemos o que a parábola quer dizer e a sua aplicabilidade também para nós. Jesus constrói a história. E dentro dessa história fala-se sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Não nos cabe aqui pensarmos o que esse homem fazia em Jerusalém, mas esse homem, pelo fato de estar naquela cidade, já nos pressupõe ser um judeu, e era um homem que provavelmente oferecia o seu culto e oferecia o seu sacrifício, ou então era um homem de negócios. E porque a movimentação para Jerusalém geralmente acontecia em duas situações principalmente. Uma delas era que o homem fosse ofertar ao Senhor. Lembrem-se, o templo se encontrava em Jerusalém e, portanto, ele deveria subir a Jerusalém para prestar o seu culto, para prestar o seu sacrifício e para prestar a sua adoração. Então essa é uma possibilidade. Ou uma segunda possibilidade é que esse homem iria para Jerusalém para estabelecer negócios. Era um homem que lidava com o público, era um homem que lidava com vendas e especialmente se dirigia a Jerusalém para estabelecer os seus próprios negócios, visto que era aparentemente um comerciante. São as duas posições, mas o que nos deixa claro o texto é que esse homem era um judeu, segundo a história que Jesus Cristo constrói.
Ele tinha então terminado o seu sacrifício, tinha terminado então o seu negócio e voltava para Jericó, ou descia para Jericó. Porém o texto fala que esse homem é abordado por alguns salteadores. E esses salteadores roubam tudo que ele tem. E além de roubarem tudo que ele tem, ainda o espancam e deixam à margem como se estivesse semi-morto. É um homem que está numa situação deplorável. E é um homem que está agora no estado tal que era impossível saber se ele estava vivo ou estava morto. Essa é a primeira cena do texto. Essa é a primeira cena que Jesus Cristo constrói dessa parábola. Um homem que desce de Jericó e um homem que é abordado por salteadores que espancam, que roubam e que deixam-no ao chão e fogem. A próxima cena que o texto fala, que mostra, é a descida de um sacerdote. Nós sabemos que nesse período havia ainda a instituição dos sacerdotes. Esses sacerdotes são aqueles responsáveis pelo culto. Eram homens que passavam períodos dentro do templo, ou períodos realizando as celebrações, e após esse período ter sido concluído, ele retornava para a sua cidade. O texto não fala para onde esse homem ia, mas fala que ele descia de Jerusalém também, e ele ia para o seu próprio lugar. Vejam que esse sacerdote é o homem da religião, é um homem do culto, é um homem extremamente nobre e reconhecido em Israel, um homem de respeito em Israel, de quem se esperava todo tipo de misericórdia e todo tipo de compaixão. Lembre-se que a figura do sacerdote é tão importante para Israel, que quando alguém se encontrava doente, ou quando alguém se encontrava uma causa judicial, ou quando um homem se encontrava em pecado, ele deveria se apresentar ao sacerdote. Lembre, por exemplo, do caso de um leproso. Era tanto o sacerdote que constatava a doença, quanto o mesmo sacerdote também que constatava a sua cura. Então vejam, é uma figura importantíssima para a religião de Israel, para o culto de Israel e para promover a espiritualidade em Israel. E esse homem passa, observando aquele homem caído. Ele não vai assistir o homem, mas ele passa reto. O outro desce, e o texto fala que era um levita, que descia por aquele lugar. O levita era alguém responsável pelo culto também. Jesus levanta duas figuras religiosas e duas figuras importantíssimas para a religião de Israel, e homens que tinham responsabilidade de conduzir a vida espiritual do povo, ou seja, aquele primeiro mandamento para impulsionar, para incentivar o amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com tudo que se tem. Eram esses homens que faziam, eram os educadores, eram os homens que ensinavam, eram os homens que promoviam a religião, eram os homens que ajudavam na celebração cultica e tudo que diz respeito ao amar a Deus e a elevar-se o homem a Deus, eram esses homens que faziam. Mas assim como o sacerdote, o levita, que era responsável pela ordem do culto, também vendo aquele homem, passou de lado, não se interessou por ele. Por que esses homens fizeram isso? É muito provável, meus irmãos, que estes dois personagens que o texto levanta, o sacerdote e o levita, estivessem voltando para as suas casas após o término do seu turno de trabalho. E isso levava algumas semanas. E se eles se aventurassem a se aproximarem deste homem que se encontrava fisicamente destruído, eles poderiam correr em um perigo, que era o seguinte: se esse homem estivesse morto e o sacerdote e o levita tocassem no seu corpo, eles seriam automaticamente reconhecidos como impuros, deveriam voltar para Jerusalém para iniciar um ritual de purificação, para que assim pudessem voltar às suas casas. Então vejam, era uma preocupação justamente religiosa, uma preocupação justamente de não se contaminar com impureza, que fez com que estes homens passassem de largo e não socorressem aquele que tinha sido, na história de Cristo, roubado e espancado e reconhecido como semi-morto.
duas figuras da religião, duas figuras do culto, dois exemplos para Israel, o sacerdote e o levita. Mas então Jesus coloca um outro personagem, um personagem que realmente traz incômodo para os judeus. O texto fala que certo samaritano, desde os tempos mais remotos de Israel, e aí você deveria voltar à divisão que acontece entre o reino do norte e o reino do sul, há uma certa indisposição de ambas as partes. Por um lado, os judeus não suportam os samaritanos não suportam os judeus. As rixas vão se aprofundando à medida que a história se desenvolve, especialmente quando os do norte são levados cativos e tem o seu grupo misturado com outros povos, e os judeus acabam se mantendo puros, ou seja, não tem a contaminação de mistura. Você pode ver isso inclusive nos livros de Esdras e Neemias, quando em algumas situações há indisposições dos samaritanos para com os judeus, justamente porque os judeus não permitiram que os samaritanos participassem da reconstrução, tanto do templo quanto da cidade de Jerusalém. Então você já nota que essa luta entre os dois povos é uma luta clássica. E por isso que nós citamos as glossas dos intérpretes da lei anteriormente, porque uma delas, por exemplo, falava que era preferível que um judeu tocasse num porco, e nós sabemos que a carne de porco para o judeu é uma carne imunda, do que ele trocar palavras com o samaritano. Os intérpretes da lei falavam exatamente isso, que era melhor você se contaminar com o morto, com carnes impuras, do que você dialogar com o samaritano. O samaritano é pior para os judeus do que uma contaminação cerimonial. E essa figura que Jesus Cristo usa aqui. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Ele simplesmente estava andando e tinha o rumo certo. E o texto fala que ele observou, passou perto, viu, se compadeceu e foi até o homem. Os samaritanos para os judeus eram vistos como os piores seres humanos. Eram vistos como aqueles desprezíveis, aqueles que ninguém queria ter perto. Na verdade, o samaritano era alguém que o judeu deveria desprezar. E especialmente os intérpretes da lei incentivavam isso. Mas aqui é justamente o samaritano que olha, que se compadece, que vai ao encontro. O texto fala que ele toma as medidas necessárias, ou seja, cuida das feridas daquele homem e aplica óleo, aplica vinho, que eram aquelas medidas para amenizar a infecção. É um método da época para que as feridas, as chagas daquele homem não se contaminassem, não se tornassem coisa pior. Coloca o óleo, coloca vinho e coloca sobre o seu próprio animal. Veja, meus irmãos, a compaixão que este homem tem. E a história que Jesus Cristo está narrando aqui é justamente para falar de como esse homem, observando um judeu, observando um homem que era naturalmente oposição a ele, teve compaixão pelo seu estado deplorável, passou o remédio, cuidou, colocou sobre o seu próprio animal, levou a uma hospedaria, como se não bastasse, tratou dele, cuidou dele. Mas esse homem ainda tinha ações, é por isso que o texto fala que ele vai, e antes de ir, fala ao dono da hospedaria, deixando-lhe 2 denários. Cuida deste homem. E se qualquer coisa você precisar a mais, logo eu volto e eu acerto as contas com você. Veja a diferença das ações aqui. Perceba as diferenças que o texto quer demonstrar. 2 ícones da religião, da promoção do culto, do sacrifício, de tudo aquilo que é valioso para o judeu, não fizeram nada.
E aquele que era desprezível fez tudo. Olhou, se compadeceu, tomou ali os primeiros socorros, colocou sobre o seu próprio animal, conduziu à hospedaria, continuou cuidando e depois se comprometeu a pagar os cuidados e ainda se comprometeu a voltar para olhar o homem, para acertar outras contas que fossem necessárias. E a pergunta é: qual o compromisso que esse samaritano tinha com esse judeu? Nenhum. E qual o compromisso que um sacerdote e que um levita tinham com o judeu? Todo. Mas tudo isso para responder à pergunta: quem é o meu próximo? Jesus, então, se valendo de um conhecimento extraordinário, devolve a pergunta depois dessa explicação, depois dessa parábola, perguntando o seguinte: qual destes três, o sacerdote, o levita e o samaritano, parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Quem foi o próximo do homem que estava caído? Quem foi o próximo daquele que estava numa situação deplorável? E aí o intérprete da lei, observe bem essa resposta, não fala samaritano. Vejam o versículo 37. Nós sabemos, e a resposta do texto é óbvia, é o samaritano que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. A resposta é óbvia, a resposta é clara, porque os outros não ligaram para ele, continuaram o seu caminho. Mas o intérprete da lei, que desprezava o samaritano, sequer teve coragem de falar, foi o samaritano. Ele simplesmente diz o que usou de misericórdia para com ele. Simplesmente isso. E ainda, meus irmãos, se não bastasse a história chocante que Jesus Cristo constrói, e um tanto provocativa, o Salvador termina esse texto de um modo impressionante. Ele fala ao intérprete da lei, ele fala às pessoas que estão ao redor, ele responde à pergunta de como deveria ser feito, e ele responde plenamente a pergunta de quem é o meu próximo, respondendo de uma forma assustadora a um judeu, ao intérprete da lei, dizendo: vai e procede tu de igual modo. Ou seja, faça como um samaritano. Essa resposta, meus irmãos, certamente é chocante. E o texto não continua para falar qual foi a reação deste intérprete da lei, mas é provável que não tenha sido das melhores as respostas a essa palavra de Cristo, especialmente porque as intenções primárias desse homem já não eram as melhores. Mas aquilo que Jesus Cristo ensina através dessa passagem, através dessa parábola, de tudo aquilo que se constrói, não se aplica a este homem. Porque vejam, quando Jesus demonstra a parábola, e quando o enredo inteiro da história se constrói, quando as perguntas anteriores apresentam-se para o homem e para nós que somos leitores desse texto, há uma tensão. E a tensão que existe é aquela que move o coração do homem, é aquela que o tempo todo vem ao coração do homem e que quer sempre fazer com que o homem se posicione. Vejam, essa tensão é aquela do homem querer se salvar. Essa tensão é aquela do homem querer se justificar. E essa tensão que o texto nos mostra é de um homem que, como todos os outros, quer fazer alguma coisa para ser salvo. Ele quer agir, ele quer fazer, ele quer conquistar, ele quer comprar, ele quer viver, ele quer e simplesmente quer fazer alguma coisa para ser salvo. E não consegue entender que a salvação
é algo que é dado por Deus. A salvação é uma construção interna. A salvação é uma transformação interna que então nos move, então nos molda a fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Ninguém consegue entender isso. Ninguém, sem a iluminação do Espírito Santo, consegue entender isso. Por isso que as pessoas têm, há tantos e tantos anos, tentado fazer coisas, tentado pensar coisas, tentado se justificar, como esse homem faz aqui. Quantos ainda tentam fazer isso? Comprar a salvação, fazer isso ou fazer aquilo para a salvação, pagar votos para a salvação, vendendo as próprias vidas para a salvação. Quando não entendem que a salvação é algo que Deus compra por nós e Deus nos transforma. Por isso, meus irmãos, que esta história é tão provocativa para esse homem. Por isso que essa história é tão terrível para esse homem, porque para ele estava muito bem o amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar ao Senhor e fazer aquilo que é a vontade de Deus, pelo menos do modo estético, público. Ele é um homem que estava treinado a fazer isso. Mas quando ele pede a Jesus Cristo que interprete o que é realmente amar o próximo, é que ele passa a perceber que nem amar ao próximo, nem amar a Deus ele sabe. Uma vez que a salvação, que nos transforma de dentro para fora, é aquela que faz com que a nossa vida ressignifique-se inteira, que a nossa vida seja transformada por inteiro, que a nossa história seja transformada por inteiro, e até mesmo aquilo que para nós seria uma barreira, torna-se algo honrável, torna-se algo que deve ser feito, torna-se algo que nós temos até mesmo urgência de fazer para servir a Deus e para adorar a Deus e para alcançar o próximo que está ao nosso redor. Jesus Cristo toca numa ferida desse homem, mas o que ele quer fazer não é apenas falar a esse homem, ele fala a todas as gentes, ele fala a todas as pessoas e toma o exemplo menor para apontar o maior. O que ele está levando a reflexão deste homem é: se você não é capaz nem mesmo de amar um samaritano, como é que você vai amar a Deus? Se você não é nem mesmo capaz de se aproximar de alguém que você considera impuro, de perdoar, de amar, de curar as feridas, se você não é capaz de fazer isso, como você vai amar a Deus? É justamente isso que o Senhor Jesus Cristo apresenta como desafio para nós. A pergunta continua sendo a mesma, as questões continuam sendo as mesmas, muitas e muitas vezes. O que eu posso fazer para ter a vida eterna? O que Jesus Cristo fala é que você não pode fazer nada. Você depende da graça de Deus, você depende do auxílio de Deus, porque a sua vida está totalmente destruída. Você não consegue amar a Deus como deveria, você não consegue amar o próximo como deveria. E o exemplo mais simples é aquilo que você deve tomar para, observando a própria vida, balizar, entender a quem você ama de fato e se você ama de fato. E é dentro dessa passagem que nós podemos questionar algumas coisas. E questionar não simplesmente se você ama a Deus, porque você pode exteriormente apresentar esse amor, falar sobre esse amor e vir à igreja e fazer tudo aquilo que um religioso faz, mas olhe as coisas mais simples, olhe as coisas secundárias ou aparentemente secundárias e a partir delas veja se de fato você ama a Deus. Amar a Deus não significa simplesmente você vir à igreja, não significa simplesmente você ler a Bíblia, ou simplesmente você fazer as suas orações, mas amar a Deus significa também você ter compaixão e amar o próximo. E amar o próximo significa todo e qualquer que está ao seu redor.
Nós, no mundo evangélico, criamos uma dicotomia. E essa dicotomia significa amar a Deus, significa ir à igreja, significa orar, significa cantar, significa usar determinadas roupas, significa falar de determinado jeito, significa viver como evangélico. Mas quando se fala de amor ao próximo, é um amor seletivo. É um amor que tem flexibilidade. É um amor que vai se deslocar a apenas algumas pessoas. É mais ou menos o que nós observamos no texto aqui. A resposta que ele esperava de Jesus é: amar o próximo significa amar amigos, amar parentes, amar vizinhos, amar filhos, aqueles que estão dentro do círculo de amizade. E nós muitas vezes pensamos dessa forma. E o mundo evangélico muitas vezes tem pensado e tem agido dessa forma, como se amar o próximo fosse simplesmente nós amarmos os nossos irmãos, ou nós amarmos aqueles que fazem parte da mesma denominação que nós, no nosso caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ou amarmos no máximo os nossos irmãos evangélicos, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que partilham de uma mesma fé que nós, ou mesmo se nós amássemos apenas a nossa família. E mesmo quando nós tratamos deste ambiente mais próximo, quantos problemas existem, quantas desavenças existem, quanta falta de compaixão existe, quanta falta de amor existe, quanta falta de misericórdia. Por isso, meus irmãos, que infelizmente não é estranho você ouvir falar de maldade que é cometida dentro da igreja com aqueles que são da própria igreja. Por isso não é estranho você observar, por exemplo, fofocas que surgem, mentiras que surgem dentro da igreja com pessoas da própria igreja. Por isso que não é estranho você ver pessoas que devem umas às outras, que falam mal umas das outras, que prejudicam umas às outras, que têm invejas umas das outras e por aí vai. Tudo isso dentro da igreja. E se isso acontece dentro da igreja, imagine no ambiente mais externo, na relação daqueles que se dizem crentes com aqueles que são do mundo, como nós assim denominamos. Nós temos dificuldades dentro de casa, imagine então com os de fora. E é por isso que o Salvador, quando aqui expõe essa parábola, na verdade o que ele está dizendo é que nossos erros, nossas falhas, que cometemos de uma forma interpessoal, na verdade apenas refletem que nós não amamos Deus coisa nenhuma, que nós não cumprimos sequer a primeira parte do mandamento, porque afinal de contas, como diz o Escritor Sagrado, se nós não conseguimos amar o irmão que nós vemos, imagine Deus que nós não vemos. E é nesse ponto que nós precisamos refletir. Então, nós somos uma família da fé. Nós somos um só corpo em Cristo. Gostamos de falar isso, cantamos isso constantemente. Mas a pergunta é se, naquelas atitudes básicas, simples, comuns, nós temos exercido a compaixão. E para isso Jesus usa o exemplo de um samaritano. Ele não usa o exemplo de um levita, de um sacerdote, ou ainda a gente pode aplicar, ele não usa o exemplo de um presbítero, de um pastor, de pessoas que têm a obrigação de fazer o que é certo, mas ele usa o exemplo de quem não tinha nenhum compromisso com a fé, aparentemente, mas para levar aqueles que são da fé, que devem amar, que devem se compadecer, que dizem amar a Deus, levar estes à reflexão. Nós somos uma comunidade de fé. E quantas vezes nós agimos de forma contrária com os nossos irmãos? Quantas vezes nós agimos de modos que
não combinam com o Evangelho, não harmonizam-se com o Evangelho. O Evangelho fala sobre compaixão, o irmão necessitado, e nós não temos um olhar de compaixão para com ele, simplesmente deixamos que a vida cuide e que ele prossiga. O Evangelho fala sobre cuidado e oração uns pelos outros. Nós sequer lembramos os nossos irmãos em oração, e pelo contrário, nós somos extremamente egoístas nas nossas orações e pensamos apenas no nosso mundinho, muitas vezes medíocre. O Evangelho fala sobre instruir uns aos outros, e as nossas conversações muitas vezes são conversações fúteis. Não há aconselhamento na palavra, não há instrução na palavra, mas simplesmente conversas bobas. Ou ainda, o Evangelho fala que não tenhamos maledicência e nós nos dispomos a falar mal do irmão o tempo inteiro. O Evangelho fala sobre paz. E nós sempre levantamos oportunidades para entrarmos em brigas com os nossos irmãos, e rixas com os nossos irmãos, e discussões, tudo aquilo que não combina com o Evangelho, e sobretudo aquela posição de orgulho, em que por um lado não se reconhece o erro e por outro não está se disposto a perdoar. Se nós não estamos dispostos a tratar os nossos irmãos como Cristo nos tratou, como temos coragem de dizer que amamos a Deus? Como temos coragem de nos aceitarmos em bancos como estes, ou orarmos às nossas casas e falarmos que amamos a Deus, se não vivemos como Deus nos ensina, e como Ele nos ensina inclusive a amar uns aos outros, e mais do que isso, criamos uma série de discussões, brigas, desavenças dentro do próprio povo de Deus. Mais do que isso, o Senhor Jesus Cristo explica que a compaixão não é apenas dentro do seio da igreja, ou desse ambiente em que nós estamos, mas é lá fora também. Se nós não conseguimos aqui dentro, como queremos conseguir lá fora? E há tantas pessoas que precisam. Há tantas pessoas que precisam do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é o Evangelho de compaixão, é o Evangelho de misericórdia. Não é o Evangelho que concorda com erros, muito pelo contrário. A expressão de misericórdia é justamente apresentar a verdade e apresentar que a cura se encontra em Cristo. Mas, meus irmãos, quantos precisam de nós? Quantos nós podemos alcançar? Eu estou falando daqueles que nós queremos distância. Eu estou falando daqueles que nós não queremos nenhum contato, aqueles incrédulos, aqueles impuros, aqueles que têm cometido falhas, aqueles que têm vivido uma vida contra Deus, são esses que nós precisamos ir e alcançar, cuidar e curar. E a cura pode ser física, a assistência pode ser física. Você pode acolher essas pessoas fisicamente nas suas necessidades materiais, mas especialmente nas suas necessidades espirituais. O ateu precisa de nós, o homossexual precisa de nós, o adúltero precisa de nós, aquele que mente precisa de nós, porque como serão curados das suas enfermidades espirituais se nós, que temos a Cristo, não tivermos compaixão, não colocarmos o óleo, não colocarmos o vinho, não apresentarmos a graça do Redentor e o seu perdão, como serão alcançados? Agora, se nós não conseguimos amar o nosso próximo dentro da igreja, dentro das nossas famílias, como amaremos os de fora? E se nós não conseguimos amar os de fora, como amaremos a Deus? Lembre-se disso. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Deus nos aproximou quando nós estávamos tomados de chagas, sendo
roubados pelo pecado, destruídos, maltratados pelo pecado. Deus nos abraçou quando ainda estávamos mortos, mas mortos em nossos delitos e pecados. E é com esse amor que Ele nos impele a amarmos uns aos outros e amar todas as pessoas. E assim que nós realmente poderemos experimentar o amor a Deus e experimentar o amor ao próximo e experimentar a salvação. Mas pastor, alguém poderia perguntar: significa que fazendo isso eu serei salvo? Significa que sem a salvação você não pode fazer isso. Aquele que ama intracorpus, ou seja, dentro da igreja, dentro dos círculos mais próximos, aquele que ama aqueles que estão fora, e aquele que ama a Deus, só o pode fazer porque Deus o salvou, porque Deus o libertou, porque Deus tirou dele tanto a idolatria e o amor a si mesmo e aos ídolos mundanos, quanto o egoísmo que priva-o do amor ao próximo. Porque Deus o libertou, é que ele pode amar o próximo, porque ele pode amar a Deus. Em outras palavras, nunca é por mérito humano, mas é pela graça do nosso bom Deus. Meus irmãos, nós somos chamados hoje à reflexão nesse texto. Chamados à reflexão, primeiro, se nós amamos a Deus, e coloque o amor que você tem a Deus à prova. Coloque o amor que você tem a Deus à prova hoje. Observando, não se você vai à igreja, não se você ora em casa, não se você lê a Bíblia e tudo mais. Não apenas isso. Mas como anda o seu amor ao próximo? Como anda a relação, o círculo mais próximo a você? O marido, a esposa, os irmãos, os vizinhos, os parentes, os filhos. Como andam os relacionamentos? Briga, falsidade, calúnias, mentiras, sempre um tentando prejudicar o outro. Como é que anda isso aí? Como anda o seu relacionamento dentro da igreja? Como anda o seu relacionamento com as pessoas? Você continua pregando o Evangelho? Você continua acolhendo essas pessoas sem pedir, sem querer nada em troca? Do que você tem aberto mão dentro da sua casa e fora dela? Orgulho, posicionamentos fixos que você tem. E vejam, eu estou tratando aqui de áreas de santidade na luta contra o pecado, mas simplesmente posições que você tem que, independente delas, a vida poderia seguir de uma forma mais tranquila. É apenas opinião que você muitas vezes preserva, trazendo prejuízos aos que estão ao redor. Você tem mantido isso? Como é que você tem pregado o Evangelho? Como você tem assistido aquelas pessoas que estão ao seu redor, vizinhos incrédulos, amigos incrédulos? A melhor expressão de amor é anunciando-lhes a salvação, é anunciando-lhes o perdão, a graça de Deus que resplandece, anunciando-lhes a paz em Cristo. E assim, vivendo dessa forma, saiba que você só vive por causa da graça de Deus, e percebendo esse comportamento em você, essa vida em você, você poderá reconhecer que realmente ama a Deus. E realmente ama a Deus, o texto fala, com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o seu ser. Assim você realmente foi transformado por Cristo. Se você perceber hoje que a sua vida está muito aquém daquilo que Jesus Cristo propõe aqui, ore ao Senhor. Peça que Ele sonde o seu coração, que Ele transforme, que Ele renove a sua vida, para que você não seja mais o mesmo, mas que você
realmente seja como um Salvador, não apenas como o samaritano que Jesus Cristo conta, mas como Ele, Cristo, que é o maior de todos os exemplos. Exemplo de amor, de compaixão, de perdão. Coisas que para nós são tão difíceis. E de alcance daqueles que são opostos ao Evangelho. Como diz o texto, vai e procede tu de igual modo. Não apenas como samaritano, mas como Cristo. Se tem notado que na sua vida tem existido amargura, rixas, brigas, mentiras, e tem existido aquilo que não se harmoniza com a vontade de Cristo, é hora de suplicar a Deus a sua graça, o seu perdão em primeiro lugar, o renovar do seu espírito, o fortalecimento e até mesmo, por que não, salvação. E especialmente rogar para que Ele faça a sua vida de alguém que ame o próximo como a si mesmo, de alguém que ame a Deus sobre todas as coisas. Se você tem feito isso, se você tem notado que na sua vida tem se exercido aquilo que Cristo propõe aqui, não pense que é pelo seu próprio mérito, mas lembre-se que é sempre pela graça de Deus. Assim como não pense que é simplesmente continuar fazendo o que está no caminho certo, continue orando para que Deus te capacite a que cada vez mais e cada vez a mais pessoas você leve o amor, a compaixão, a cura, o perdão e especialmente leve Cristo, que é quem realmente nos amou, que é quem realmente nos atraiu, que é quem realmente nos curou das nossas enfermidades e é quem nos leva para aquela vida eterna que nós não merecemos, mas recebemos por seu inteiro amor e pela sua inteira graça. Que Ele assim derrame a sua misericórdia sobre nós, que Ele nos fortaleça, que Ele nos cure, que Ele nos faça mais e mais pessoas que amem a Deus e também próximo como nós mesmos. Amém. Louvaremos a Deus com o grupo de cânticos da igreja. Convidar os irmãos a se colocar em pé, nos louvar ao Senhor, dando sombra. Senhor, me conhece.
Vamos orar. Bom Deus, nós fazemos destes cânticos a nossa oração quando pedimos que o Senhor mesmo trabalhe em nossos corações e que o Senhor observe aquilo que em nós age, nossos pensamentos, nossas intenções e até mesmo, Senhor, os nossos pecados. E que o Senhor, observando tudo isso, não permitas, ó Deus, que fiquemos como nós estamos. Não permitas que ainda haja em nosso coração a idolatria, a maldade, as desavenças, as rixas, a ira, o adultério, o roubo e toda sorte de pecado, Senhor. Não permita que eles ainda habitem no coração dos teus servos, mas faze-nos livres, com a mesma liberdade com que nos comprastes na cruz do teu Filho, que já nos libertou. Mas, ó Deus, que pela santificação do teu Espírito sejamos todos diariamente trabalhados para que melhor espelhemos o santo caráter do nosso Redentor. Santo Deus, a tua palavra que é tão rica, tão preciosa, venha aos nossos corações para nos confrontar, venha nos fazer refletir sobre o amor que temos para contigo e o amor que temos para aqueles que estão ao nosso redor. Tantas vezes, Senhor, não aprendemos a amar. Tantas vezes, Senhor, nos cobrimos de arrogância, de orgulho. E muitas vezes nos dispomos a fazer o que é contrário à tua vontade para preservarmos o nosso próprio orgulho. Infelizmente, é no meio do teu povo, Senhor, que surgem muitas vezes rixas, brigas, desconfianças, mentiras, desordem de todos os tipos, ó Pai, porque ainda estamos no processo de santificação e por essas faltas suplicamos o teu divino perdão. Nas casas também, ó Deus, dos teus filhos, quantas vezes a briga, as brigas, a inveja, desconfiança, cobiça e principalmente orgulho agem nos corações. Suplicamos a tua intervenção, Senhor, que a tua palavra reine em cada lar, em cada família, e que sejamos realmente transformados por ela, numa renovação das nossas mentes, para que experimentemos a tua vontade que é perfeita em todos os tempos. Quebrando os corações, traze a verdade, faz com que entre as famílias, entre a própria igreja, haja paz, haja arrependimento, haja perdão, haja sinceridade, haja amor e, sobretudo, a tua presença, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito entre nós. Mas, Senhor, que também nos disponhamos a alcançar aqueles que estão no mundo. Tantos perdidos sem o Senhor, há tantos que estão à margem, destruídos, com as suas almas dilaceradas, que são muitas vezes deixados de lado, Senhor, mas faz com que nós nos disponhamos a amar essas pessoas e apresentar a salvação em Cristo, que é a maior prova de amor. E, se necessário, assistamos essas pessoas também nas suas necessidades materiais, e que assim demonstremos o grande amor que temos por elas, o grande amor que temos por este corpo, que é o corpo de Cristo, mas essencialmente o grande amor que temos para com o Senhor. Tudo isso não pelos nossos méritos ou pela nossa própria força, mas pelos méritos de Jesus Cristo e pela tua infinita graça, pelo teu Santo Espírito que em nós habita. Santo Deus, faz-nos como o teu Filho, mansos,
humildes, prontos a trazer a paz, prontos a perdoar, prontos a amar. E que dessa forma, Senhor, mais e mais amemos o Senhor, que é a razão da nossa vida e a razão de nós existirmos. Nós suplicamos a Tua bênção, bom Deus, a Tua paz, o Teu amor. Tudo isso fazemos no santo nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que contigo vive e reina e com o Espírito Santo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Redentor, a comunhão, a paz e a consolação do Santo Espírito repouse sobre vós, irmãos amados, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre.